dia, bem-vindo de volta. Vamos então ter a nossa conversa ao sábado. São, neste momento, 10h25 minutos. Afinal, o que é que se deve fazer para combater a burla, sobretudo nas redes sociais? Tivemos o caso, durante a semana, de 400 pessoas que caíram numa rede de burlas, denominada Ango Emprego. Estas 400 pessoas pagaram cerca de 50 mil kwanzas para terem ou garantirem uma vaga no setor público e privado, segundo a proposta dos burladores. Há quem chegou a pagar 200 mil kwanzas nesta história. Agora, faça as contas. Se admitirmos que todos tenham pago 50 mil kwanzas, vezes os 400 cidadãos que são, quanto dinheiro os burladores terão arrecadado com esta falsa promessa? Acompanha a peça de Anselmo Nhati. Este coletivo de cidadãos, na sua maioria jovens desempregados residentes na capital do país, foi ludibriados por esta rede de supostos marginais com promessas de vagas na função pública e no setor privado. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Superintendente Nestor Gobel, diz que o esquema foi descoberto devido à morosidade em dar respostas e às desculpas constantes por parte da rede acusada. Olha, a Polícia Nacional, por intermédio do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Provincial de Luanda, mais concretamente a CEMIP Talatona, que é a Secção Municipal de Investigação de Ilícitos Penais, levou a cabo um vasto trabalho, um árduo trabalho de combate ao crime de burla. Estamos a fazer referência a um grupo de indivíduos que estavam a realizar burlas, não é, com promessa de arranjar empregos, não é, inclusive com escritórios em Talatona e na Vila Alice, e portanto eles tinham como objetivo empregar as pessoas, ou seja, a burla era no sentido de que as pessoas fossem procuradas e, no entanto, eles arranjariam emprego para essas pessoas, a custo de um valor. Portanto, variava em função da categoria da pessoa que pretende um determinado emprego. Portanto, nós temos dizer que estão detidos 5 elementos, e nestes 5 elementos, só para se ter uma ideia de como estava montado e orquestrado este grupo da Associação de Malfeitores, que tinha como modus operandi a burla, não é? Tinha o PCA, tinha o diretor-geral, tinha o financeiro, tinha o responsável para a área jurídica, enfim, que eram os indivíduos que eram os colaboradores de direito. O PCA está aí, é o responsável máximo da empresa Ango Vaga, não é? Essa é uma empresa que eles, inclusive, usaram em redes sociais para fazer a publicidade. E tinha uma viatura, o que é picante, que nós estamos a ver aí, que era a viatura que transportava o PCA com um motorista e ele via no banco de trás, portanto, para mostrar que, de facto, era uma coisa muito séria. Os lesados explicam que os acusados faziam-se passar por influentes em algumas potenciais instituições de empregos, com principal destaque ao setor privado. Por intermédio de uma passageira no táxi, ela me disse que era para pesquisar também pelo Facebook e lá estava a empresa da Ango Vagas. E ela me dirigiu até o Patriota. Neste caso fui para lá e depois ela me disse, mandou-me lá mensagens, tu não podes ir com dinheiro incompleto, tem que ser os 35 mil kwanzas todo por completo. Lá eu fui com os valores, cheguei lá, assinei o contrato e até hoje, fiz um mês no dia 16 de junho, até hoje não me deram a cópia do contrato. Eu fui exigindo e até hoje não tenho a cópia do contrato. Qual era a função? Era de marketing digital. Eu gastei 200 mil kwanzas. Paguei por marketing e também tenho aqui o que eles disseram que é o contrato. A fotocópia do contrato tenho aqui e paguei para técnico de imagem e também recepcionista. Ainda mais também tinha que emprestar os valores para o meu primo, que o documento também está lá, também dei 50 mil kwanzas. Que também de caso também tenho prova que o meu primo também pagou esses valores. Tomando conhecimento de que estão perante uma situação de burla, as vítimas esperam ver seus valores ressarcidos, uma vez que parte deste coletivo de jovens teve de recorrer a empréstimo para o pagamento do valor exigido pela empresa acusada. Pois, essa reportagem de Ângelo Lázaro traz-nos esta história toda arrepiante.
Paulo Nascimento, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís Afonso. 400 cidadãos caíram na rede de burladores, perderam dinheiro e agora a única esperança é de que, fruto do julgamento, possam reaver os valores. Primeiro, como se entende que mais de 400 pessoas se deixem enganar por propostas de emprego? É simples porque basta olharmos que os criminosos não estão a dormir, a polícia não está a dormir, o único que está simplesmente a dormir é o cidadão. Mas também, se calhar, isso é fruto do desespero que o cidadão vive em busca do emprego. É fácil quem está empregado dizer que não cairia numa burla deste, porque o emprego é gratuito, mas para quem encontra-se na situação de desemprego, obviamente a aflição é tanta e que, por via impróprias, tenta a qualquer custo conseguir um emprego. Até porque conhecemos, por exemplo, a nossa realidade. Existem pessoas que, para conseguirem o emprego que têm hoje, tiveram que entrar pela mesma via da corrupção. É daqueles problemas que já não devíamos estar a viver, sobretudo as burlas para a aquisição do emprego. Mas não estaríamos a ver esta situação se tivéssemos, por exemplo, o problema do grande índice de desemprego resolvido. Eu penso que era a altura de olharmos para essa situação, sobretudo agora que vamos para as eleições. Quem vai concorrer ou quem vai ganhar as eleições devia trazer esta solução de forma a evitarmos que o cidadão acaba por sofrer duas vezes, porque para todos os efeitos, para o pacato cidadão, isso é um sofrimento a dobrar. Já vive na situação do desemprego, que é das piores humilhação que qualquer jovem pode passar, porque estar na situação de desemprego, sobretudo para jovem, é humilhante. E depois, jovem, esclarecido, desempregado, a ser burlado, ou seja, há aqui uma humilhação a dobrar, mas devíamos resolver. Agora esperamos que os mesmos venham a ser julgados, condenados e que pelo menos o cidadão consigam reaver os seus valores, coisa que raramente vai vir a acontecer, sabemos nós que dificilmente isto vem a acontecer, mas esperamos pelo menos que consigam o máximo possível reaver os valores possíveis de recuperar. Mas aqui também chamar a atenção ao cidadão, pois embora vimos que é um esquema bem arquitetado, porque olharam para todas as possibilidades, estudaram todas as dificuldades e vulnerabilidade que existe no seio do desemprego, mas sempre que haver uma situação desta, sempre que dentro de uma negociação haver suspeitas de burla, de crime, alertar, denunciar as autoridades, a primeira coisa que devíamos ter feito. De certeza absoluta que no momento em que foi extorquido o primeiro cidadão, ou os primeiros cidadãos em causa foram extorquidos, se alertassem as nossas autoridades, de certeza absoluta não chegaríamos a 400 indivíduos a ser burlados. Mas, bom, já aconteceu. Temos que esperar que daqui para frente tenhamos um pouco de mais atenção, sobretudo quando se trata em busca de emprego. Não é... Ninguém deve pagar para ter um emprego que lhe paga. Não era suposto as pessoas pagar para ter um emprego. Mas sabemos também que a nossa realidade é muito além disto vir a acontecer. Mas, no entanto, todo cuidado é pouco. Não aconselha-se, e estamos aqui com todos nós empenhados no combate à corrupção. Então, temos juntos trabalhar de mão dada e acabar com esses esquemas que ainda existem. Calhou ser um esquema de burladores, mas existem esquemas de corruptos que estão dentro das instituições privadas e estatais a fazerem estas práticas. Daí, todos nós sabemos que é possível conseguir um emprego por via da corrupção, então as pessoas arriscarem. Então temos que combater essa prática. Quando reduzirmos em grande número essa prática, de certeza absoluta, haverá menos cidadãos a ser burlados para conseguir um emprego. Muito bem. Paulo, lembrar que estes jovens receberam a solidariedade do CPJ, Conselho Provincial da Juventude, que levou a palavra de conforto, mas aqui o argumento que se procura é o seguinte: quando instituições, associações, organizações, sobretudo juvenis, vão mostrar solidariedade para com estes jovens, basta a palavra de que estamos consigo,
ou há necessidade de levar um outro elemento que possa reconfortar a pessoa vítima da situação? Bom, aqui a situação de conforto e que estamos contigo nunca é uma realidade. Porque quando diz estás comigo, ou estou aqui, tu estás ali, não é bem uma realidade. Porque é fácil, e qualquer um de nós que está na situação de trabalhador, é fácil chegar em alguém, num cidadão nessa situação e dizer que dá conforto, ou confortá-lo, ou dá palavras de conforto. Mas, na verdade, o maior conforto que esses cidadãos precisam é ter um emprego. Até nem é muito valor, de certeza absoluta que, obviamente, depois de detectar que há uma burla, o cidadão quer o seu dinheiro de volta. Mas mais do que o dinheiro de volta, o cidadão quer um emprego. Então, o maior conforto a dar nessas vítimas, nessa altura, o que também seria difícil, porque não se emprega as pessoas nas vias em que se pretende, mas se dessemos, por exemplo, garantia que esses seriam pelo menos uma luz para os próximos concursos públicos ou para as próximas vagas de emprego que há, mediante a sua área de compreensão, formação, ou que percebam, seria uma boa palavra de conforto. O que não vai acontecer de certeza absoluta, porque ninguém tem tanto emprego para disponibilizar ou garantir às vítimas nessa altura, mas o Estado agora vai haver concurso público de certeza absoluta, que se não haver antes das eleições, depois das eleições, vai haver e tem que haver, e olhar cada vez mais para essas situações, para acabarmos com essas situações do povo estar a sofrer por causa do desemprego. Ora bem, dando um outro salto, só para lembrar que aqui os burladores devem ter arrecadado cerca de 200 milhões de kwanzas, feitas as contas, do valor que cada um desses cidadãos terá entregue aos burladores. Dando um outro salto, vamos ao município de Viana, onde o Serviço de Investigação Criminal deteve um cidadão de 23 anos de idade, ou melhor, 23 cidadãos, com idades compreendidas entre os 28 aos 50 anos. Estes estão implicados em crimes diversos. Veja. O crime não compensa. Portanto, o primeiro caso tem a ver com roubo qualificado no interior de um armazém de 2.336 bidões de óleo alimentar de marca Judo. Foi feito no armazém da empresa Quítira Comercial. Dizer que tudo começou por volta das 14 horas, quando um dos seguranças, também pertencente à mesma associação de criminosos composta por 10 elementos, resolveu então neste dia comunicar aos seus colegas de que hoje haveriam de fazer uma refeição diferente, dizendo o mesmo que tinha uma namorada num dos mercados que vendia coxas de frango e que o mesmo ia lá à busca, que depois os colegas haviam de fazer a recolha de valores, então que é para pagar o tal dito produto. Portanto, posto na empresa já com o produto, ele próprio confeccionou a alimentação. Após ter confeccionado, então colocou nesta alimentação substâncias psicotrópicas que causaram, depois da ingestão desta comida, 4 seguranças tiveram logo uma crise de sonolência e inconsciência. Postos isso, por volta das 2 da madrugada, por aí, surgiu então este grupo de malfeitores, transportados em quatro viaturas, das quais uma viatura Volvo, com contentor de 40 pés, e 3 viaturas do tipo Cantex. Dirigiram-se então ao armazém, envolveram, arrombaram as portas do armazém, então, e concretizaram a ação que os levou para aí. Importa realçar que esses mesmos elementos, alguns destes elementos compareceram no interior da empresa com o fardamento da polícia e, ao entrarem, então, surpreenderam os outros vigilantes que aí se encontravam, amarrando-os com uma corda e roubando ainda, na primeira instância, 2 AKMs da proteção. Portanto, posto isso, pegaram a mercadoria, dirigiram-se então a um quintalão, onde depois começaram a fazer transbordo da mercadoria para vários, para outros carros. O SIC Viana não cruzou os braços. Agora, os homens do mal
estão de mãos atadas. Por conta de um trabalho de inteligência e eficácia de investigações, foi possível no dia 15 de junho, então, descobrir-se ou desvendar esta ação criminosa. Após uma denúncia em que elementos encontravam-se a descarregar produtos na gameca direita. Portanto, os operacionais do SIC Viana desdobraram-se em ações operativas, deslocaram-se até o local e constataram em loco que esse produto estava a ser descarregado, era o produto roubado. Fruto da operação realizada pelos serviços de investigação criminal, foi possível recuperar 1.467 bidões de óleo. Foi assim então que, depois de determinado local, procederam à apreensão de 1.467 bidões de óleo que conseguimos recuperar e, posteriormente, a detenção de 7 elementos implicados neste crime. Portanto, dizer também que este grupo de malfeitores, ou esta ação criminosa, faziam-se ainda transportar de 4 armas AKs e 2 pistolas para a realização desta ação criminosa. Bom, acompanhamos atentamente as declarações do responsável do SIC, 38 cidadãos detidos, com idades que variam dos 28 aos 50 anos. Paulo, o crime não compensa, é a palavra de sempre, mas parece que há quem não está aí para perceber isso. É verdade, Ilustre Afonso. Há qualquer coisa que é de nos alertar logo de imediato, porque os nossos roubos, os nossos criminosos, os nossos bandidos também estão a estudar. Dá uma impressão que há qualquer escola a formar criminosos. Porque quando para agir de forma delituosa, já arquitetam ter que fazer comida, meter elementos, X horas, neutralizar os outros segurança, usarem 4 carrinhas, usarem fardamento da polícia, mostra-nos aqui evidências claras que estamos perante a outros níveis de criminosos. Os criminosos começam a pensar. Só que é estranho porque o final de qualquer pensamento delituoso é sempre a cadeia, partindo do pressuposto que não existe crime perfeito. No dia em que um crime não for de forma transparente, ou não for descoberto, ou não for esclarecido, não é que o crime foi perfeito, é que a investigação é que foi imperfeita, porque não existe crime perfeito. Prova disto é que o SIC, mais uma vez, mostrou-nos que os criminosos podem usar qualquer mecanismo para fazer das suas ações. Há sempre um erro de atuação. E esses erros, a partir desses erros, é suficiente para os nossos serviços de segurança e de investigação chegar até os supostos marginais ou criminosos. É pena que algumas vezes levamos muito tempo para chegar a esclarecer determinados crimes, mas também percebe-se. Por exemplo, na peça que acabamos de ver, houve uma denúncia. A partir da denúncia foi possível os homens do SIC deslocarem-se ao local e vir e detectarem ou chegar a tempo no momento em que havia o transbordo da mercadoria de uma viatura para outra. O que quer dizer que se não houvesse essa denúncia, levaríamos muito mais tempo para o esclarecimento desse crime. E daqui dizer que é desse tipo de apoio que a polícia precisa, de denúncia. Todo comportamento impróprio, sempre que o cidadão detectasse com uma suspeita, o que deve ser feito, e apelamos aqui sempre, o que deve ser feito é sempre denunciar. As nossas denúncias farão com que a nossa polícia, os serviços de investigação, deslocam-se para o terreno ou investigam a pessoa em causa, no sentido de averiguarmos se realmente estamos perante a um indivíduo criminoso. Assim, dessa forma, e com um pouco de mais habilidade por parte da nossa polícia, os crimes que vierem a acontecer no nosso território serão esclarecidos no maior tempo possível. Bom, agora vamos falar desta matéria
ligada ao combate de drogas. O Instituto Angolano de Luta contra as Drogas revela que o país tem reportado diariamente cerca de 50 novos casos de pessoas toxicodependentes. Os dados foram divulgados durante a mesa redonda em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, que ontem assinalou-se. A preocupação aumenta a cada dia que passa com diversos novos casos registrados, segundo dados avançados pela diretora-geral do INALUD, Ana Graça, que fala em 50 novos casos de pessoas toxicodependentes, situação que tem constituído preocupação, apesar de realçar que o governo angolano tem estado a trabalhar para inverter o quadro. O país está estável, estamos a trabalhar de forma multissetorial, de forma integrada, para dar respostas também integradas àqueles utentes que nos procuram. Estamos a falar de um universo de mais ou menos quantas pessoas que fazem o consumo de uso de drogas de forma abusiva, sob o vosso controle? Bom, nós temos uma estatística elevada. Nós temos uma média de 50 pacientes por semana, o que quer dizer que isso no total do mês é um número muito alto, que nos preocupa bastante. Mas como disse, nós estamos bem treinados, temos técnicos à altura, temos um recurso humano que responde e a qualquer momento nós damos as respostas necessárias a cada um dos utentes que se apresenta. Ideias que possam ajudar a melhorar a nossa atividade diária. O Instituto foi criado pelo Despacho Presidencial número 231 de 2013. Foi uma aposta assertiva do Executivo, porque se foi percebendo ao longo dos tempos que os níveis de ingestão de estupefacientes iam aumentando no meio da população jovem. Tínhamos sempre consciência que este é um fenómeno global, do qual Angola faz parte. Angola, particularmente Luanda, conta apenas com um centro para tratar e cuidar de pessoas toxicodependentes e com alguma saúde que inspira cuidados. Nós, a nível do Ministério da Saúde, temos apenas um, mas temos intenções de fazê-los mais, de multiplicá-los, porque de facto a procura é muito grande e nós já estamos a sentir esta necessidade. Mas, entretanto, há outros centros privados, há alguns centros privados que colaboram diretamente connosco e que têm sido um grande auxílio à nossa atividade diária. A diretora-geral do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, Ana Graça, garante que a tarefa de combater este mal de saúde humana deve ser de todos, incluindo da família. O que nós pedimos às famílias e às comunidades é que tenham atenção, que percebam e façam perceber também aos filhos que isto não é o melhor caminho, não é a melhor via. Muito bem, ouvimos em resumo o evento que visou saudar o Dia Internacional de Combate contra as Drogas, uma celebração antecipada, uma vez que o dia é amanhã e não ontem, como fizemos referência. O Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas assinala-se a 26 de junho. Paulo Nascimento, um breve comentário sobre este assunto. O uso de drogas no seio da juventude é uma grande preocupação e creio que no início deste mês falámos sobre isso. Sobretudo os alunos são propensos a vir a consumir produtos ilícitos. Qual é a palavra que tem a dizer? Bom, a droga ilícita é um problema em Angola, em Portugal e em Moçambique. Ou seja, a droga é um problema no mundo. Então, é preciso que as famílias, as escolas e a sociedade tenham um compromisso no combate da droga ilícita. Por quê? Porque ela é danosa, ela traz grandes consequências para a sociedade e a boa convivência entre as pessoas, sobretudo na classe juvenil. É a classe há uns tempos que mais nos preocupava, porque o maior consumo de droga está concentrado nos jovens. Mas começamos a ter fenômenos que começam a mostrar-nos que há um número crescente em Angola em que há crianças agora, de forma abusiva, a entrarem para o mundo do consumo das drogas ilícitas. Então, é preciso que haja um compromisso de todos nós, sobretudo as instituições vocacionadas a olhar para as questões sociais,
de formas a travarmos este mal. É um mal que não preocupa-nos só apenas no presente, porque ela também traz-nos danos que Futuros. podem acabar por influenciar naquilo que é o nosso futuro, enquanto angolano ou enquanto cidadão que somos. Obrigado pela presença, Paulo. Até a próxima. Obrigado, Luís Fonte. Boa continuação. Bom dia, estimado telespectador. Até segunda-feira.